O silêncio do claustro perdido. O portão fechado. A trilha mal marcada se estende por entre rochas cobertas de líquen, serpenteando a encosta onde a névoa nunca se desfaz. Seus pés afundam na lama fria. O vento sopra baixo, como um sussurro que parece circular apenas ao redor de sua cabeça. Você está sozinho, ou pelo menos acredita estar. A missão era simples, ou parecia. O professor Agramonte, em uma carta quase ilegível, mencionava um mosteiro medieval soterrado pelo tempo, perdido entre as montanhas de um país que já nem parece nos mapas. Você seguiu as indicações traçadas a lápis no verso do papel. 3 dias caminhando. Agora finalmente ele está à sua frente. O que sobrou do mosteiro de Monte Galvarium é um amontoado de pedra engolido por eras negras. As torres, antes erguidas com orgulho, estão quebradas como velas derretidas. Uma delas se apoia em forma torta sobre o corpo principal do edifício, como se estivesse cochichando um segredo que jamais deve ser repetido. O portão de entrada é enorme, talhado em madeira escura e cravejado em pregos enferrujados. Um brasão apagado decora seu centro. 3 círculos entrelaçados envoltos em espinhos. Um símbolo que você já vira antes, em textos apócrifos e cartas recusadas por universidades sérias. Você empurra a porta. Ela range alto como se gridasse em protesto. O ar lá dentro é frio e pesado. Um silêncio espesso envolve tudo, abafando até o som de seus passos. O chão é de pedra irregular, coberto de fragmentos de telhado e penas de aves que há muito não cantam. Algumas partes da estrutura colapsaram, criando túneis de sombra profunda entre as colunas quebradas. Na nave central, os bancos foram empilhados contra as paredes, formando uma barricada. Sob eles, marcas de unha arranham a madeira, profundas e desordenadas, como se alguém ou muitos tivessem tentado impedir algo de entrar ou de sair. Você sente o cheiro de incenso queimado, fraco, como se alguém tivesse acendido há pouco. O altar está vazio, apenas uma figura coberta por um manto de pedra observa no fundo da nave, a cabeça baixada, as mãos ocultas nas mangas. Você se aproxima. É uma estátua, ou parece ser. Mas há uma rachadura no mármore da boca. Ela parece aberta. No fundo do mosteiro, uma porta semi-oculta por tapeçarias rotas revela uma escadaria em espiral, descendo para o que parece ser a cripta. Você ouve algo, um som seco, como pedra raspando em pedra, e então um segundo som. Respiração. Não é sua, mas vem lá de baixo. Na parede do lado da escadaria, algo foi escrito com carvão ou sangue seco. Letras tremidas, mas legíveis. Se descer, não reze. Você hesita. As palavras marcadas na parede parecem mais uma súplica do que um aviso, mas o silêncio do mosteiro pesa nos ombros como uma mão invisível, e você desce. A escadaria é apertada, feita de pedra úmida. Cada degrau é irregular, gasto por séculos de uso. Há marcas escuras nas paredes, como se dedos enegrecidos estivessem se arrastando nelas por gerações. Um cheiro de umidade antiga e terra virada sobre o fundo, junto com algo mais sutil. Algo adocicado demais para ser musgo. Depois de vários lances, você encontra um patamar. A cripta. Não parece ter sido feita para enterrar monges. O teto é abobadado, sustentado por colunas de pedra que lembram costelas torcidas. Nichos abertos brigam restos. Nem todos humanos. Ossos compridos, simétricos demais, repousam em posições estranhas. Muitos estão embrulhados em mantos deteriorados, onde símbolos apagados ainda entrelaçam como raízes. No centro da sala, um símbolo de pedra foi escavado no chão. Ele pulsa com uma luz débil,
azulada como se uma brasa muito antiga ainda ardesse ali embaixo. Um livro trancado por correntes repousa sobre um pedestal inclinado. As páginas seladas por uma cera negra como bétune. Atrás do altar, um vitral quebrado mostra uma figura que não parece humana, uma criatura com o rosto encoberto por véus e mãos finas como agulhas. Ela aponta para o chão, onde a cripta continua. Um corredor estreito, quase disfarçado entre os pilares. Você o segue. As paredes aqui são diferentes, decoradas com baixo relevo. Cenas de adoração, peregrinações e depois pânico. Monges de olhos avazados, sacerdotes de joelhos diante de um abismo. Crianças apontando para o céu escuro. Quanto mais avança, mais os relevos se tornam violentos. Rituais, sacrifícios. O altar de pedra aparece de novo e de novo. O corredor termina numa porta de ferro entreaberta. Atrás dela, um salão subterrâneo. E lá embaixo, um som retorna. Não é respiração, é algo mais líquido. O salão é coberto por uma fina camada de água, como se terra estivesse sangrando devagar. No centro, uma mesa ritual, repleta de objetos partidos, cálices de ossos, estatuetas deformadas, espelhos trincados, mas é o mural ao fundo que paralisa seu corpo. Ele mostra o mundo visto de cima, mapas antigos, mas no centro há um ponto. Esse mosteiro, e ao redor dele círculos concêntricos marcados com inscrições, como se isso fosse o centro de algo, de uma prisão. Você sente uma brisa morna no pescoço, como se algo estivesse bem perto, mas não há ninguém, até que você nota. Seu reflexo na superfície da água está olhando para você, mas seus olhos não são seus. Você recua do reflexo. O chão encharcado ondula, mas não pelo seu movimento. A água pulsa, como se tivesse coração próprio, como se estivesse viva. Com esforço você se afasta da sala do mapa. No corredor, o ar ficou mais espesso, pesado, e o teto parece abaixar a cada passo. Ainda assim você avança. Uma bifurcação surge. À direita, o som de goteiras contínuas. À esquerda, um cheiro de pergaminho queimado. Você escolhe a esquerda. As paredes são cobertas por inscrições minuciosas, quase apagadas. Parecem escritas por várias mãos, sobrepostas umas às outras. Há uma estranha uniformidade, como se, apesar dos séculos, todas seguissem a mesma forma de caligrafia, nervosa, inclinada e obcecada. A passagem termina em uma porta dupla de madeira queimada. Acima dela, uma inscrição em latim mal traduzida em seu caderno. O saber tem raízes que tocam o fundo do mundo. Você empurra a biblioteca, ou o que sobrou dela. Fileiras de estantes desmoronadas, afundadas parcialmente em água escura, se perdem num salão gigantesco. A luz que emana do teto, de velas impossivelmente acesas, tremula, como se resistisse a uma presença invisível. Pedaços de pergaminhos flutuam como folhas mortas e há uma constante sensação de que algo se move entre as estantes, sempre fora do alcance da visão direta. Você avança com cuidado, pisando em pranchas quebradas e pedras moles. Em uma mesa quase submersa, encontra um tomo preservado por um invólucro de cera. Ao tocá-lo, a água ao redor se retrai levemente. Você o abre. A escrita intrincada, com teias feitas de tinta. Ilustrações primitivas mostram figuras encapuzadas cavando buracos em um campo aberto, depositando algo que brilha. Em outra página vê-se o mosteiro, claramente este, sendo erguido sobre esse mesmo campo. A última ilustração mostra um olho gigantesco, espremido entre raízes, observando por baixo. Você fecha o livro. De repente, todas as velas se apagam ao mesmo tempo. O som irrompe nas sombras. Algo se erguendo da água com lentidão, com peso. Você ouve o som de livros sendo jogados, estantes tombando, respiração profunda.
E então passos, não seus, não humanos. Você corre de volta pelo corredor alagado, sem olhar para trás. A biblioteca geme como uma coisa viva e o som da água sendo cortada segue seus calcanhares. Ao alcançar o chão do mapa, algo muda. O reflexo desapareceu. Agora, a água parada está você de novo, mas ao fundo, bem ao fundo, há um vulto. De pé, imóvel, sem rosto. A mão dele se levanta e aponta para o centro do mapa. E ali, gravando sobre a pedra, você vê algo que não tinha notado, um pequeno compartimento circular, como uma fechadura, ou um selo. E você sente, ele não está mais selado. Você se afasta do chão do mapa com os olhos ainda presos àquele selo, agora vazio. Algo escapou ou foi liberado. O corredor à frente desce, a arquitetura muda sutilmente. As pedras ficam mais lisas, mais polidas, como se alguém estivesse moldado por uma precisão quase moderna. Ao tocar as paredes, você percebe que estão quentes, respiram em um ritmo lento e doentio. No fim do declive, uma porta semicircular feita de um material que não reconhece, parece pedra e carne ao mesmo tempo, pulsando levemente sob a luz de sua lanterna. Há 3 buracos nela, cada um com uma pequena inscrição em um idioma que só parcialmente reconhece. Em uma forma ancestral de latim, você os lê: voz, sangue, memória. Abaixo, uma marca circular no chão como se algo girasse ali, abrindo ou trancando a passagem. Você hesita, então fala: seu nome. A pedra vibra. Um dos buracos brilha levemente e uma tranca invisível estala. Você corta um dedo e deixa a gota cair no segundo buraco. A porta pulsa, um novo clique. Por fim, você coloca a mão sobre a terceira inscrição, memória. E uma lembrança vem à tona. Um sonho que teve dias antes da expedição. Você parado diante do mar. Uma torre negra emergindo das águas e uma voz dizendo: tudo que foi esquecido ainda vive e espera. A porta se abre. Lá dentro, uma câmara circular. 3 espelhos estão dispostos como altares, um de pedra líquida que se contorce como um rio imóvel, outro de um vidro fosco que não reflete nada, e o último de uma superfície que mostra você, mas não como está agora. Você ali está mais velho, com os olhos completamente pretos. No centro, uma plataforma como uma cápsula feita de âmbar. Dentro dela, uma figura encapuzada, pequena, ressecada, quase uma criança, com as mãos cruzadas sobre o peito. Você se aproxima. Algo dentro de você diz que aquele ser não está morto. E como se a ideia tivesse força própria, os olhos da figura se abrem, negros, sem fundo. A cápsula estilhaça, os espelhos gritam. Sim, gritam, emitindo vozes humanas, gritos de desespero, de súplica, de dor. Você cai de joelhos, o som perfurando sua mente com agulhas. A figura se ergue lentamente, levita alguns centímetros do chão e fala. Não com palavras, mas com imagens. Elas invadem sua mente, explosões desconexas. O mar se abrindo, um mosteiro afundando, figuras de pedra caminhando sobre a terra. Um céu coberto por olhos imóveis. Então uma mensagem. 3 saíram, 2 selaram, 1 esqueceu. Você grita. Quando recupera os sentidos, está novamente no chão, no salão do mapa, sozinho. Mas a marca circular no chão brilha fracamente agora, como se uma engrenagem antiga tivesse sido ativada. Ao fundo, uma nova porta que antes não existia. Ela range entreaberta. Algo espera ali. Você atravessa a porta recém-surgida com a estranha sensação de que ela sempre esteve ali, apenas oculta, aguardando ser notada. O ar atrás dela é denso e imóvel, como se você estivesse entrando não em outro cômodo, mas em outro tempo. O corredor é largo, mas a luz da sua lanterna não vai longe. As paredes são feitas de blocos negros e polidos, gravados com inscrições que serpenteiam em espirais até o teto. Você vê palavras que reconhece vagamente, nomes de antigos monarcas, fórmulas, datas apagadas, e entre elas um símbolo que se repete. Um olho, dentro de um triângulo dentro de uma boca. No fim da passagem, uma escadaria de pedra desce, escura, envolta em silêncio absoluto. Você começa a descer. Cada passo afunda levemente, como se a escada fosse feita de areia compacta. Você sente que está indo fundo,
muito mais fundo do que o nível do mar. O claustro parece se estender abaixo da própria crosta terrestre, como uma raiz ancestral perfurando camadas esquecidas do mundo. Por fim, o espaço se abre. Um salão abissal circular, sustentado por colunas esculpidas em forma de corpos humanos, de joelhos sustentando o teto, com ombros nus. No centro, uma estrutura imensa, um sarcófago em forma de torre, envolto por correntes oxidadas e sinos pendurados. O ar aqui vibra, e então você vê um homem, ou o que restou de um, está diante da torre, vestido com trapos antigos, coberto por cinzas e crostas de sal. Seus olhos são fundos, mas atentos. Ele fala antes que você consiga dizer qualquer coisa. Você é o próximo? A pergunta é feita sem emoção, como se estivesse repetida há séculos. Você responde com silêncio. Ela aponta para a torre. Este é o último. Não deve acordar. Tudo o que fizemos, esquecemos para impedir isso. Você veio. Lembra? Você não entende a pergunta, mas dentro do seu bolso o mapa encontrado no início da jornada começa a aquecer. Você o retira. Ele agora brilha como aceso por dentro. Um ponto no centro pulsa exatamente onde você está. O homem se aproxima, você já esteve aqui antes. Todos que vêm já vieram, mas poucos lembram, e nenhum volta igual. Ele estende a mão, você hesita, mas entrega o mapa. Ele observa, sorri com tristeza e lança nas chamas de um braseiro ao lado do sarcófago. O fogo ganha vida, o salão inteiro estremece. As correntes do sarcófago começam a vibrar e os sinos emitem um som agudo, quase inaudível. O velho grita. Corra, agora, o selo está rompendo. Você não questiona. Corre de volta para as escadas, mas o claustro não é mais o mesmo. O corredor grita. Os símbolos nas paredes se movem como serpentes em agonia. A saída parece se afastar a cada passo. No fim, quase sem ar, você encontra a porta por onde entrou, e ao atravessá-la está fora. A floresta noturna, o mar, a brisa salgada, mas não há sinal do mosteiro, somente ruínas antigas cobertas por mato e silêncio. Você desce até a praia, o mar está calmo demais. Então, à distância, vê uma estrutura emergindo na linha do horizonte. Uma torre. Não a do claustro. É algo mais alto, mais negro, você sabe. Ela te viu. No bolso onde o mapa estava, agora há um símbolo gravado em sua pele. O olho, o triângulo, a boca. Você nunca conseguirá esquecer de novo.